Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Josué. É muito bom ter você aqui conosco para junto aprendermos sempre um pouco mais da palavra do Senhor. O Senhor diz, buscai-me enquanto se pode achar, invocai-me enquanto estou perto. Haverá um tempo onde não teremos mais oportunidades de aprender a palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz sempre que uma ou outra pessoa fala da palavra de Deus. Eu tenho o privilégio de ouvir. E também quando eu falo da palavra de Deus e uma ou outra pessoa tem o privilégio e a alegria de ouvir a palavra do Senhor. Os jovens estão atualmente estudando os 12 profetas menores. Nós temos tido algumas aulas aqui bem interessantes da EBD e hoje nós vamos estar fazendo um comentário sobre o profeta Miqueias. Não dentro da estrutura da revista, mas de modo geral, um comentário, uma introdução sobre o livro do profeta Miqueias. Miqueias, ele é diferente de alguns dos outros profetas. Ao invés de ser identificado, por exemplo, como o nome do pai, no caso de Joel, filho de Petuel, ou Jonas, filho de Amitai, Miqueias, ele não apresenta, o escrito do profeta Miqueias não apresenta o seu pai. Em Miqueias 1:1, ele é apresentado apenas pela sua localidade, Miqueias de Moresete. Essa cidade ficava a 35 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, na planície ou, como alguns chamam, a região da Cefelá. Diferentemente do chamado de alguns dos outros profetas, o registro da chamada do profeta Miqueias não está registrado no seu livro. Miqueias, ele nunca é chamado diretamente de profeta, mas a fonte do seu poder, a inspiração da sua profecia, está totalmente direcionada e a origem dessa autoridade é o próprio Espírito do Senhor. Podemos ver isso no capítulo 3, versículo 8, e o próprio apóstolo Pedro também faz menção ao fato de homens terem falado inspirados pelo Espírito do Senhor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 22. O nome Miqueias, ele na verdade é uma pergunta retórica, uma pergunta onde se responde. É semelhante a Miguel. Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Miqueias significa quem é semelhante a Javé. É interessante que no capítulo 7, 18, o final do livro, ele encerra também com essa mesma pergunta, quem é semelhante a Deus. Essas perguntas, elas revelam o caráter inigualável do Deus a qual Miqueias fala em seu nome. Miqueias, ele vai profetizar no período de alguns reis. Do ano 700 a 735 a.C., ele vai profetizar no reinado de Jotão. De 735 a 715, ele vai profetizar no reinado de Acás. De 715 a 687, ele vai profetizar no reinado de Ezequias. É difícil avaliar a extensão pública do ministério de Miqueias. O que podemos dizer é que, no mínimo, os 16 anos do reinado de Acás, combinado com as transições, presumidamente, no final do reinado de Jotão e início do reinado de Ezequias, tudo isso combinado vai dar aí para o profeta Miqueias um ministério de aproximadamente 25 anos. Em Jeremias 26:18, os anciãos da terra observavam a influência das palavras de Miqueias e vão citar elas diretamente. Essas palavras haviam sido ditas a respeito de Ezequias. Essas palavras também estão registradas no livro do profeta Miqueias, no capítulo 3, versículo de número 12. Bom, gente, o tema de Miqueias é o tema de julgamento e perdão. Nós vamos ver isso em toda a extensão do livro do profeta. O Senhor Deus é apresentado como o juiz que espalha o povo pela terra por causa das suas transgressões e pecados. O Senhor Deus também é apresentado no livro do profeta Miqueias como o rei e pastor, que pela fidelidade à sua aliança os reúne, os protege e finalmente os perdoa. Miqueias, ele escreve para apresentar a ação judicial de Deus contra o seu povo. Isso está no capítulo 3, versículo 8. No capítulo 1, versículo 2 e 7, ele acusa Samaria e Jerusalém pelos seus pecados. No capítulo 5, versículos 5 e 6,
ele acusa a Assíria de seus pecados. No capítulo 4, versículo 10, ele também fala da Babilônia. Então Miqueias ele não enfoca apenas o pecado do seu povo, mas o pecado dos vizinhos de Israel, os vizinhos de Judá. Livres da interferência assíria na primeira metade do século 8, os reinos de Jeroboão II, de Uzias e de Jotão, que eram reis de Judá, Jeroboão, rei de Israel. Nesse período, então, vai observar-se o surgimento de uma classe rica nessa região. No entanto, o dado é que essa classe rica não só trouxe prosperidade, mas também trouxe uma grande corrupção. Assim como Amós havia protestado contra as injustiças sociais, nós vimos isso aqui em um outro vídeo, ele condena o crescimento econômico exacerbado que oprime o órfão, oprime a viúva lá no Reino do Norte. Nós podemos ver isso com clareza lá em Amós, capítulo 2, versículos 6 e 7, no capítulo 5, versículo 10 ao 12, e no capítulo 6, versículo 4 ao 5. Assim também, o profeta Miqueias ele vai classificar detalhadamente os pecados do Reino do Sul e do Reino do Norte no livro do profeta Miqueias. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 7, ele vai apontar o pecado da idolatria. No capítulo 2, versículo 2 e 9, ele vai condenar a apreensão de bens enquanto tem pessoas necessitadas do lado. No capítulo 3, versículo 1 ao 3, ele vai apresentar a falha das lideranças. Ele não fala só da liderança civil, mas também da liderança religiosa. Isso está no versículo 11. Incrivelmente também e belamente ele vai criticar a liderança profética, está no capítulo 3, versículo 5 ao 7, e também o versículo 11 fala dessa liderança profética. Ele vai criticar a falsa crença de que o sacrifício pessoal, inclusive de oferecer-se criança, sacrifício humano, ele vai condenar essa prática como se isso agradasse a Deus. Isso está no capítulo 6 e inclusive a revista vai destacar essa leitura, esse texto do dia, a revista dos jovens da CPAD vai destacar essa leitura, porque enquanto alguns estavam querendo inclusive sacrificar pessoas, Deus vai falar que ele não quer isso. Na verdade ele quer que o homem ande humildemente com seu Deus, pratique a justiça, Então esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. No capítulo 6, versículo 10 ao 12, ele vai condenar os negócios corruptos e a violência. Os reinos juntos de Jotão, Acais e Ezequias, junto à crescente ameaça do Império Neo-Assírio, oferecem um amplo pano de fundo para o profeta Miqueias. Em primeiro lugar, Acais se destaca entre os 3 reis de Judá por sua idolatria. Podemos ver isso no segundo livro de Reis, capítulo 16, e também no próprio texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 16. Ele se destaca não apenas pela sua idolatria, mas pela sua confiança em reis pagãos, porque esse rei foi buscar a ajuda de Tiglat-Pileser III. Isso está entre os anos 745 a 727 a.C. Ele faz isso em face à ofensiva assírio-efraimita que vai combater Jerusalém. Podemos ver isso também em 2 Crônicas 28, a partir do versículo 16 em diante. Em segundo lugar, Samaria, capital do norte, experimentou exílio assim que caiu. Segundo Reis 17 vai nos mostrar isso, e Miqueias 1, versículo 6 ao 7 faz menção a esse fato. Isso acontece diante do rei assírio Salmaneser V, entre os anos 727 a 722 a.C. Finalmente, Senaqueribe, rei da Síria, surge no cenário por volta do ano 705 a 681 a.C. Senaqueribe foi aquele rei que ameaça o rei Ezequias e é frustrado porque, em meio à sua ameaça, Deus enviou um anjo que matou 185 dos seus soldados e fez com que ele voltasse para a sua terra, onde ele veio a morrer. Mas é verdade que Senaqueribe, antes disso, ele capturou várias cidades da Cefelá, que justamente eram controladas por Ezequias. Miqueias vai fazer menção a isso, mas finalmente acabou encontrando a sua derrota quando decidiu se levantar contra o Deus de Israel. Bom, os assuntos principais no livro do profeta Miqueias em primeiro lugar, o caráter do soberano Senhor e o pecado do seu povo exige julgamento. Esse é o primeiro
destaque aqui. Essa é a primeira característica do livro do profeta Miqueias. Ele apresenta o Senhor como um justo Senhor, como um Deus santo, de caráter puro, santo, e que esse Deus exige então a aplicação da justiça no seu povo que lhe representam. Quando esse povo peca, eles estão desonrando a Deus e, como consequência disso, Deus pune o pecado do seu povo. Isso está no primeiro capítulo, versículo 2 ao 5. Aqui nós temos a ascensão da ação judicial de Deus. Essa ascensão da justiça de Deus vem como figura de um opressor, que é justamente o inimigo de seu povo. Vem também por meio da maldição das alianças. Isso está no capítulo 6, versículo 13 ao 15, proferidas devido à infidelidade do povo com a aliança feita por Deus. Então, destaque essa primeira parte aí que é bem interessante aí. Em segundo lugar, surge no cenário, nas entrelinhas do profeta, um rei pastor que reúne o seu povo e lhes perdoa. Esse rei pastor lidera um remanescente fiel. Isso está no capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 7. Esse libertador se apresenta como um novo Davi, que vem libertar o povo, e ele surge justamente da região que está sob opressão. Capítulo 5, versículo 2 ao versículo 5. Em terceiro lugar, gente, o profeta Miqueias ele vai destacar que a fidelidade não está restrita meramente à aliança feita, ou seja, não consiste apenas na prática ritual religiosa, mas na prática do amor, que se resume em justiça social, misericórdia, tanto do seu próximo quanto da misericórdia de Deus relacionada ao povo, e também a fidelidade. Isso está no capítulo 6, versículo 8, e nós temos reflexo disso nas palavras de Jesus lá em Mateus 23, versículo 23. Em quarto lugar, um assunto principal em Miqueias é que Deus é o centro da adoração. A ideia é que as nações não mais afluirão aos falsos deuses, conforme Jeremias 51, verso 54, mas afluirão a Sião para aprender do verdadeiro Deus e viver em paz. Nós temos isso em Miqueias, capítulo 4, versículo 1 ao 5, capítulo 7, versículo 2, e você também pode conferir isso no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 2 ao 5. Em quinto lugar, em Miqueias é apresentado uma luz que brilha, que traz liberdade àqueles que estão em trevas. Essa é a luz libertadora da graça de Deus. Miqueias 7, 18 ao 20. Essa graça maravilhosa vence a terrível sentença de condenação, que é ocasionada justamente por causa do pecado. E o perdão está baseado nas promessas de Deus e em sua fidelidade. Isso está no capítulo 7, versículo 20. E em sexto lugar, os atos salvíficos de Deus no passado, eles são indicadores dos atos salvíficos de Deus no futuro. Em cada era é desejo de Deus que seu povo ande em fidelidade, corresponda ao seu amor praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com o seu Deus, conforme Miqueias fala no capítulo 6, versículo 8. Esse deveria ser o modelo da verdadeira condição humana. E Deus chama Israel, então, para cumprir esse modelo para as outras nações. E Israel e Judá, eles vão se corromper justamente porque decidiram abraçar outras ideias ao invés de abraçar o Senhor por meio de sua palavra e por meio da prática aos ensinamentos do Senhor em sua palavra. E por isso, por fazerem parte da aliança de Deus que tinha condição positiva ou negativa, é só dar uma olhada lá em Deuteronômio 28, eles sofriam a condenação, eles sofriam a opressão, porque isso estava dentro de uma cláusula da aliança que eles haviam feito com o Senhor. Mas que apesar disso, nós observamos a misericórdia e a graça de Deus, que sempre tem um remanescente que se levanta em favor do seu povo quando este se arrepende e esse clama por clemência, por misericórdia. Então Deus envia esse libertador que vem de forma perfeita e plena na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele é aquele que nos liberta de dentro para fora, nos liberta de nós mesmos, nos liberta do pecado e nos leva para o reino do seu Filho mesmo, né? A Bíblia diz que Deus nos transporta do reino das trevas para o Filho do seu amor, ou seja, em Cristo nós fazemos-nos participantes do reino de Deus,
por sua misericórdia e graça. Esse plano de salvação por meio de um remanescente vem para alcançar o mundo inteiro. E isso acontece também por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que a partir de Cristo a salvação não fica restrita ao povo judeu, mas a Bíblia diz lá em Gálatas que agora não há judeu, grego, escravo, livre, homem ou mulher, porque todos somos um em Cristo. Ou seja, agora um gentil que confessa a Cristo, que foi eleito, que foi salvo, ele pode participar da aliança, ele se torna um filho de Abraão por meio da fé, não por causa do seu mérito, mas por causa desse remanescente que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, no sentido de remanescente libertador, não no sentido de remanescente daqueles que sobraram como os fiéis, né? Porque Deus tem um remanescente, povo que não se corrompe, mas tem o rei remanescente, que é o perfeito rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, para a gente fechar o nosso vídeo aqui, vamos dar uma olhada sobre as características literárias do livro, porque todo livro tem uma característica literária de forma em que ele foi escrito e composto. Miqueias, ele tem uma série de oráculos, ou seja, pronunciamentos proféticos. Eles foram entregues numa variedade de contexto histórico e cultural de sua época, político, mas podemos dizer que o gênero geral do livro de Miqueias é o gênero profético. Miqueias, ele usa uma série de gêneros literários, como por exemplo a disputa. Isso está no capítulo 2, versículos 6 ao 11. Ele também usa o gênero de lamento. O lamento é um gênero literário. Ele usa isso no capítulo 1, versículo 8 ao 16, onde ele entrega a palavra de Deus em tom de lamento, para que isso aquebrante mais o coração do povo. Ele não está apelando para a emoção, mas é um gênero literário, onde a palavra surte efeito com o propósito que o profeta está querendo entregar a sua mensagem. Por exemplo, se você quer que a pessoa fique feliz, então você fala a mensagem num tom de felicidade. Se você quer que a pessoa se entristeça, por exemplo, pela perda de alguém, você não vai falar da morte de alguém sorrindo, porque isso não vai gerar o impacto que você deseja. Então, Miqueias, ele usa essas técnicas, se podemos chamar assim, obviamente, cheio do Espírito Santo e com a mensagem revelada de Deus para denunciar, confrontar e edificar o povo. Existem basicamente duas fórmulas desse julgamento. Ele apresenta o oráculo de julgamento no capítulo 2, versículo 1 ao 4, mas também ele apresenta-se como um pregador eficaz, como diz o pastor Eliseu Rodrigues, porque ele não fala só do julgamento, ele também fala do oráculo de salvação, ou seja, ele profere a redenção também. A consequência do pecado é a condenação, mas a consequência do arrependimento é a redenção. Isso está no capítulo 5, versículo 2 ao 5. Os oráculos de julgamento, eles seguem o tom de sátira, ou seja, ele apresenta mais de objetos ou veículos em que as pessoas se contradizem com aquilo que elas dizem. Ou seja, ele usa uma sátira falando do povo que diz viver para Deus, quando na verdade eles estão quebrando o próprio Deus. Por exemplo, nós podemos citar o texto do capítulo 6, versículo 6, 7 e 8, onde os homens estavam cogitando oferecer sacrifício humano para agradar a Deus. Então eles estão em uma contradição de termos. E aí o profeta vai e introduz dizendo que na verdade o que Deus quer é que o povo ande em humildade, em fidelidade, pratique a justiça e ame o seu próximo. Então ele usa esse tipo de sátira aí na sua pregação, no seu oráculo de julgamento. Já alguns oráculos de salvação, ele traz a imagem de uma era de ouro, de uma era áurea para o povo do Senhor. Esse oráculo de salvação, ele traz implícita a pessoa do Messias, a pessoa do rei que se levantará para resolver não apenas os problemas políticos do povo, mas o problema moral do povo que está relacionado ao pecado. E, finalmente, vale a pena destacar que boa parte do livro do profeta Miqueias está envolvida em um tom poético. E aí exige um pouco do leitor, que desvende os significados de cada uma dessas coisas. E aí existem várias ferramentas que nos auxiliam para definirmos e interpretarmos de forma correta e adequada cada gênero literário. Nós temos alguns comentários bíblicos que nos ajudam nessa tarefa exegética de entender
de que forma nós devemos interpretar cada gênero literário. Temos figuras de linguagem como jogos de palavras, a metáfora e a símile, por exemplo, em todo o livro. Gente, vamos ficar por aqui. Acho que já falamos bastante sobre Miqueias, sobre essa introdução. Eu desejo do fundo do meu coração que de alguma forma esse vídeo tenha trago algum aprofundamento aí para o seu entendimento, para o seu estudo da palavra de Deus. Se esse vídeo foi bom, se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa o comentário aqui, é sempre muito importante ouvir a sua opinião. Deus abençoe, beijo fraterno e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.